Olá pessoal, vimos no vídeo anterior estruturas de decisão. Hoje a gente vai ver estruturas de repetição. O que é essa estrutura de repetição? A gente já viu que o nosso algoritmo ele precisa apresentar uma sequência de passos lógicos, precisa ter entrada, processamento e saída. Em alguns momentos a gente vai precisar tomar uma decisão e em outros momentos a gente precisa repetir um determinado bloco diversas vezes. Então, por exemplo, digamos que eu tenha que eu queira exibir várias vezes a palavra Olá Mundo, que é aquela nossa primeira linha de código. Então, bem simples aqui, eu só vou colocar o escrival, vou botar o escrival para ficar um abaixo do outro. Então, vou colocar aqui Olá, só a palavra Olá. Eu quero escrever isso 10 vezes. Então eu vou copiar e colar isso 10 vezes. Coloquei mais de 10. Certo, se eu for exibir, vou rodar meu programa, ele vai exibir 10 vezes a palavra Olá. A gente está repetindo uma mesma linha de código, só que a gente escreveu ela 10 vezes. A gente pode usar algumas estruturas de repetição para escrever isso. Vejam que eu sabia exatamente a quantidade de vezes que eu iria exibir a palavra olá. Então, eu tenho uma estrutura chamada para alguma variável, que aqui nesse caso vai representar um contador. Eu vou contar a partir com essa variável, então eu vou chamar de conte. Vai ser do tipo inteiro, numérico. Então, esse conte vai me ajudar a contar o número de vezes. Então, uma vez, uma determinada execução vai ser 1, depois a repetição vai ser 2. Então, esse conte vai ser sempre incrementado. Ele sempre vai receber um incremento. E eu vou determinar esse incremento também. Então, o que é que eu vou dizer? Para conte, que é a minha variável que vai contar de 1 até x. Né? Nesse caso do nosso exemplo, eu quero que seja até 10. Eu quero que seja exibida a palavra olá 10 vezes. Então, para conte de 1 até 10, faça. Então, escreva olá. Então, eu solicitei, eu dei o comando para que o meu programa execute essa linha 10 vezes, porque conte vai de 1 até 10, tá certo? E aí eu chamei de... e aí eu finalizei aqui também, ó, fim para. Vai executar e a saída vai ser a mesma do código que nós havíamos escrito anteriormente, só que com essa estrutura eu consegui reduzir o número das linhas, inclusive. Então não precisei digitar escreva olá 10 vezes essa instrução. Então a partir da estrutura para, eu consegui exibir, executar esse trecho, que é a linha 10 vezes. Foi a instrução escreva olá. Vamos para um exemplo mais significativo. Digamos que eu queira exibir a tabuada de um número. Então, eu vou receber um número como entrada. Vai ser do tipo inteiro. E eu vou fazer o seguinte. Esse número vai ser lido, então eu vou solicitar a entrada. O número para o qual eu quero que seja exibida a tabuada de multiplicação. Então, esse número vai ser multiplicado de 1 até 10, ok? Então, se eu tenho a multiplicação, por exemplo, por 5, eu vou ter 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, e assim por diante, até 10. Então, como é que a gente vai montar essa estrutura com uma estrutura de repetição? Porque se eu não usar a estrutura de repetição, eu vou ler o número e vou exibir. Escreva
Vou colocar aqui o num, ó, vai ser o valor que vai ser exibido, só para ficar bonitinho, multiplicado por 1 primeiro, né? Vai ser igual a num vezes 1. E eu vou fazer isso 10 vezes se eu quiser exibir essa multiplicação. Então, o que é que vai mudar? Eu vou até... Não vou colocar as 10, vou colocar só 4, só para vocês entenderem como seria. Então, 2 por 3 por 4. E aqui o cálculo realmente sendo feito, né? Aqui a gente tem a mensagem que vai ser exibida, está entre aspas. E esse 1 aqui diz respeito ao cálculo. Então, aqui por 2, aqui por 3, aqui por 4. Beleza, vou exibir. Então, vai pedir um número. Eu quero a tabuada do número 3. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. E assim por diante, eu teria que escrever isso até eu calcular até o 10, né? Nesse caso, a gente pode usar uma estrutura de repetição. De que forma? Eu vou até deixar essa linha aqui, porque a gente vai envolver ela com esse laço. Primeiro, quando a gente vai trabalhar com uma estrutura de repetição, a gente precisa do contador, né? Então, vou colocar aqui o conte, vai ser do tipo inteiro. Conte, ele vai contar, não é isso? Vou fazer do zero, para a gente ver novamente a construção disso. Então, vou ter para conte de 1 até 10, que é a quantidade dos valores que vão ser multiplicados por esse número, faça. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Eu vou escrever, semelhante ao que já tinha, ó, num multiplicado por quem? Por conte. Então, conte na primeira execução vai ser 1, na execução do laço. Depois vai ser 2, depois vai ser 3, depois vai ser 4, depois vai ser 5, vai ser 6, até ele ser 10. Então, a cada repetição, conte vai ser incrementado com mais 1. Tá certo? Então, num multiplicado, esse asterisco é para representar essa multiplicação, então a escrita, na verdade, está entre aspas, vai ser igual a num vezes conte. Fim para. Então, ó, repetindo. Na primeira execução, conte vai ser 1, né? Vai contar a partir de 1. Então, ele vai executar aqui o número vezes 1, número vezes 1. Depois ele vai repetir de novo. Por quê? O conte ainda não chegou no valor 10. Conte agora vai repetir, só que ele não vai ser mais 1. Ele já foi 1 na primeira execução, agora ele vai ser 2. Quando ele for 2, vai entrar aqui como 2, novamente, depois 3, 4, até ele chegar ao número 10. Quando ele chegar ao número 11, ou seja, repetir 10 vezes esse código, conte vai receber mais um incremento, que vai ser 11. Quando ele chegar aí, ele já deixou de ser 10. Então, eu só vou contar de 1 até 10, o conte, tá certo? Então, vou executar o programa para vocês verem como vai ficar. Então, tabuada multiplicação para o número 5. 5 vezes 1, 5 vezes 2. Veja que o 5 não mudou. 5 é o número que a gente recebeu de entrada. E o conte está mudando. Então, o conte vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, depois vai ser 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Vou fazer um exemplo mais simples para a gente contar. Digamos que eu queira, de fato, contar. Então, eu quero um limite. Então, eu vou perguntar para o meu usuário até quanto deseja a contagem. Então, até quanto eu quero o limite de contagem. Então, isso vai ser guardado em num. E o meu computador, ele vai de 1 até o limite que vai ser recebido na entrada, até num, tá certo? E eu vou escrever esse número, que na verdade vai ser conte que vai ser exibido.
Ok? Então, vou exibir conte até o limite que for informado pelo usuário. Vamos ver o exemplo. Então, quero que a contagem seja até 10. Então, conte vai contar de 1 até 10. Então, essa variável conte, ela teve o valor 1 na primeira vez, depois 2, depois 3, 4, 5, 6, 7, até 10. Se eu quiser um número maior, posso ter um número maior também. Digamos que eu queira contagem até 300. Então, ele vai contar de 1 até 300 e exibir. Certo? Ele vai repetir. Ele está mostrando esses números porque eu disse que repetiria essa linha. Que é escreva. Ele vai escrever o valor que conte vai assumir a cada repetição. Beleza? Digamos que eu queira exibir os números pares de 1 a 20. Aliás, os números ímpares, de 1 a 20. Como é que a gente pode fazer isso? Eu posso exibir a cada intervalo de 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar, conte, vou incrementar conte não de 1 em 1, mas de 2 em 2. Porque uma hora ele vai ser 1, eu não quero que ele seja 2, ele já venha como 3, né? Eu quero os números ímpares. Então, para conte de 1 até num, passo 2, faça, ou seja, eu vou pular sempre, eu vou incrementar. No lugar de 1 na próxima execução ser 2, ele já vai ser 3, porque vai ser 1 mais 2, 3. Quando ele for 3, 3 mais 2, 5. Então, eu evito que sejam exibidos os números pares, porque ele não vai assumir um valor par. Conte não vai assumir esse valor. Então, vou rodar o programa e vou colocar ser de 1 até 20. Então, veja que ele exibiu todos os números ímpares. Então, conte foi 1, incrementou 2, foi 3 da próxima vez, mais 2, 5, mais 2, 7. Agora, digamos que eu queira exibir a cada 5 valores. Então, coloco aqui passo 5, de 1 até 50, ele exibiu 1, mais 5, 6, mais 5, 11, e assim por diante. Então, também tenho como controlar o valor de conte aqui no passo, tá bom? Se é de 1 em 1, posso colocar assim, ou então colocar passo 1 também. E aí ele vai exibir de 1 em 1 também, vai fazer a contagem certinha. Então, até 20... conta de 1 até 20. Ok? Então, a gente usa essa estrutura de repetição quando nós sabemos exatamente a quantidade exata dos passos a serem executados.